você tocou num ponto que é muito importante, é lógico que é bem caótico quando a gente fala em legislação, em proibições e etc, né? Porque, infelizmente, é da nossa cultura também que tudo venha muito imposto, né? E nem sempre trabalhado de forma para que sejam mudanças graduais. A gente está aí com uma nova legislação que já está em São Paulo, que eu creio que não é uma tendência, não sei se nesse fator seria uma tendência, mas eu acho que estamos acordando para a necessidade de revisitar, entender melhor como desperdiçar menos, como poluir menos, como ter mais consciência daquilo que utilizamos dentro de casa, em todos os locais, né, estabelecimentos, que é o ponto de plásticos, né, a ponto da parte mesmo de materiais recicláveis ou não. Tem a legislação agora que entra em vigor, se eu não me engano, é o ano que vem, né? Em São Paulo, todo mundo tem um período para se adaptar, mas isso em breve estará em todos os lugares do país. Alguns países já têm isso muito bem, acho que implementado em todos os locais, não, mas já é algo que já está vindo de algum tempo, ou seja, as pessoas têm mais tempo para se adaptar. Fala pra gente como que vocês que estão ao lado de uma associação, vocês são escola, vocês conversam com uma comunidade muito grande, o que vocês sugerem, como vocês estão encarando essas mudanças e como melhor adaptar e enxergar isso não como mais uma proibição e uma lei, e sim como precisamos mudar, porque isso, se a gente for pensar no que aconteceu agora essa semana em São Paulo, sem dúvida não é só pelos copos, né, pelos canudos, mas assim, a situação do clima está mudando muito por conta do descarte incorreto, né? Por causa do uso demasiado de química e de produtos descartáveis. Né? O que vocês, como instituição e trabalhando nesse segmento que já está acompanhando muitas outras mudanças há anos, estão vendo com esta parte dos descartáveis, a proibição de plásticos, não só dos canudos, mas como toda a parte de descartável? É uma tendência, né? Eu acho que totalmente válida a discussão, até isso faz exatamente ter a inovação, a indústria correr atrás, né? O comércio, mas ainda, assim, como negócio eu acho errado, não é o plástico em si, né? Você tem que criar toda uma cadeia para fazer isso, porque se você vai falar, beleza, todo mundo para de fazer o canudo plástico, aí todo mundo agora com alumínio, o canudo de ferro, aí também agora as marmitas ser entregue pelo iFood, pelos aplicativos de delivery, agora vai ser tudo de papelão e que eles vão inventar de embalagem. Legal, né? Tá bom, né? Trocou. Aí você vai girar a quantidade de lixo igual, porque você tem entrega, né? Você tem que fazer, você tem a compra de unidades, você tem uma embalagem única para tal coisa. Então, assim, não é o material, eu acho, que tem que ser revisto, é toda a cadeia, a indústria, né? toda a cadeia, Né? exatamente. E principalmente, eu acho que tudo começa que a gente fala, aí volta lá atrás, é a formação, a educação. Então, a educação, vamos falar do Brasil, né? Não tem esse tema, né? Quando eu estudei nem se falava quase, né? Acho que estava lá o que era... Reciclagem, né? Falava um pouquinho lá do meio ambiente, mas estava dentro de uma matéria de ação social, nem lembro agora, né? Estou velho já. Uhum. E eu acho que vou ver agora com meus filhos crescerem, né? Aí quando você repassa, mas... É a cadeia, assim, né? Quando falam que a gente tem que rever o tipo de consumo, é isso. É difícil, putz, pra caramba, porque é você mudar o conceito de consumo. É muito difícil, acho que... Mas, por exemplo, a gente pode minimizar, sim, fazendo uma cadeia de reciclagem, a educação da reciclagem, né? Dando incentivo para reciclagem. Então, por exemplo, aqui a gente vem acompanhando... o Ministério Público já bateu nos bares, já bateu nas associações, na indústria. Falou, amigão, tem a lei lá, né? Vocês podem começar a agir, porque senão vocês vão começar a ser multados. Então, já o ano passado, já quase o ano passado inteiro, já veio tendo discussões aqui com os bares, restaurantes, algumas associações, a indústria.
né, as grandes indústrias, né, Ambev, Heineken, eles já têm pequenos, vamos dizer, startups ou pequenas associações que já fazem um recolhimento do lixo, né, da parte reciclada ali. Mas, por exemplo, né, a gente está vendo vidro. Né? Hoje o alumínio, beleza, ele anda. O plástico, alguma coisinha. Vidro. O vidro, putz, é um material que você fala, pô, legal, né? Manda o vidro em vez de na garrafa de plástico, manda o vidro, né? Quem recolhe o vidro depois? Sabe por que não recolhe? Porque o vidro não é barato, não vale a pena para o catador recolher. Então o cara não está nem aí. E aí você vai jogar onde? A manutenção é a higienização, né? Para reutilizar. Então, mas não tem isso. Não tem. É só se ele... aí, lógico... Aí os retornáveis, né? Os retornáveis, beleza. Né? E tem. Aí agora a Ambev está fazendo isso. Então você fala com muitos bares e restaurantes, eles já deixam guardado, a Ambev está voltando isso. Porque para ele também é bom, né? Ele montou uma parte que... Fideliza, né? E além de ele entrar, vamos dizer, ele se enquadrar nessas novas leis, ajudar o meio ambiente, ser politicamente correto, ele gasta menos, vamos dizer, ele lavando o vidro, ele gasta menos energia e tudo mais do que ele comprando e refazendo. Puta, beleza. Então você tem uma indústria grande ali fazendo, mas e o resto? Uma Diageo. Então você fala com os restaurantes, tá bom, tirando a parte da cerveja, as garrafas de vodka, né, Pernod e tal. E aí, puta, esse aqui é um cara do interior que vem aqui buscar uma vez por semana e tal. Não sabe se o cara recicla. Aí o que entra? Entra também numa outra coisa. O cara não sabe se ele vai reciclar ou ele vai fazer bebida falsificada. Porque ele está pegando o vasilhame já original. E aí, lógico, hoje os caras criam, né, criar selo, rótulo e adesivar é muito isso aí fácil. hoje já virou isso. Então, assim, então você não pensar na cadeia toda. Então, hoje a gente tem um parceiro aqui, né, que eu tô falando muito com ela, que é a Juliana da Massifix. Ela tem uma indústria de reciclagem de vidro, né? E porque a gente tava bolando, falando meio como fazer, porque assim, hoje tem a Green Mine, que é da Ambev, e ela faz com os meninos de bicicleta, vão lá, recolhem, levam para uma caçamba, enche, aí vem, recolhe e tal. Aí você tem a Glasses Good, que é da associação, acho que é da Heineken ali, tem a Diageo junto, que também, aí eles mandam um caminhãozinho, né, esses caminhãozinhos pequenos, eles vão passando, só que em 70 bares. Bom, você falou ínfimo. Já em tantos mil CNPJs, né, empresa aberta. Então, assim, isso aí é só para você, só para inglês ver, né? Só para ter alguma coisa para segurar um pouco. Estamos fazendo, mas calma. Mas uma coisa em massa, como política, entendeu? Tem que ter não adianta o prefeito vir, pessoal, acabou, se vira, faz o cadastro naquele site lá, a gente vai saber, vai cruzar uns dados e saber se você mesmo faz muito lixo ou não, e se vira. Cara, não é assim. Só que aí entra tudo naquele que falou, a associação tem que brigar, não são intervário, aí o cara quer isso, e aí vem eleição, então ele tem que responder para outros, e isso, né, agora o meio ambiente é politicamente correto, então assim, isso dá votos, né, então assim, entre um monte de coisas. Mas para resolver o problema mesmo, então, por exemplo, essa Massifix, então eles têm uma indústria em São Paulo, em Mogi, e outra em BH. Cara, os caras eles têm 2.000 caçambas, né? Que cabem não sei quantas toneladas na caçamba, acho que 3.000, 5.000 toneladas de lixo, de vidro. Então a gente está desenvolvendo com ela, achando como fazer isso. Então assim, a ideia, por exemplo, com ela que a gente está vendo é de colocar num local próximo, né? Então na Engenheiro Caetano Alves, lá tem uma concentração de bares. A gente coloca uma caçamba ali no estacionamento em algum lugar e o bar mesmo pega e leva lá. E aí com o aplicativo ele consegue ver, o cara depositou 10 caixas, tal, ele vai ter lá um coisa e depois um certificado que ele é um cara que é isso. Legal. E essa indústria, ela faz o quê? Hoje ela falou assim, não, pode jogar tudo sujo mesmo, tal, porque ela moe, aí ela faz de novo, ela deixa o produto já pronto para a indústria refazer o vidro, entendeu? Porque isso tinha, falou assim, putz, mas antes a gente tinha essa, o cara tem que jogar lá e tem que limpar. Ele falou, não, meu,
pode jogar de qualquer jeito, com rótulo sujo, com barro. Eles fazem todo esse preparo para depois vender a matéria-prima. E aí você fala com ela, fala assim, e o governo te incentiva? Nada. Infelizmente o buraco é mais embaixo, né? Não é simplesmente, olha, você já não pode mais colocar plástico, então não tem mais copo nenhum descartável, nem canudo. Mas e a roda toda, né? Porque até mesmo ir lá, a indústria de descartável, quantas pessoas ela vai tornar desempregados porque tiveram que cortar, etc. Ou seja, a gente tem que não dar... É interessante, é uma tendência, a gente tem que se preparar sim, porque independente de se pensaram a roda toda ou não, você não vai querer que isso toque no seu bolso com uma multa e outras formas, né, de atuação que pode vir com isso, mas pensar além disso, né? Ir atrás de outras formas, e é isso que é importante quando a gente fala em associações, em grupos, no coletivo, debater, tentar achar uma solução. Mas é importante, acho que todo mundo, não só São Paulo, a gente já falou que é algo que vai entrar já ano que vem, mas é importante que todo mundo, Brasil todo, pensar nisso e começar a reaver as práticas, né? Principalmente de consumo individual. Total, com certeza. Você mencionou há pouco sobre o quanto está mudando neste setor a questão dos aplicativos, né? A questão do delivery, né? Que até a internet e os streamings são concorrentes. Então, poxa, eu não vou sair por conta de motivos diversos, então eu pedi em casa. Continua tendo o movimento do restaurante na parte de entrega, de produção dos alimentos em si. E o que você fala, o que você pode contribuir para a gente com estimativas, né, desse setor de deliveries no geral, que vocês estão conversando com parceiros, o que se espera disso tudo? Porque a gente sabe que, como tudo, como há anos atrás a gente tinha só delivery de pizza, né, que São Paulo é muito conhecida por isso, agora a gente tem delivery de tudo. Como que tá? Tá crescendo? Tem novas plataformas entrando no mercado? Quais são as tendências para esta área? Se for para o mercado, né, de segmento de bar e restaurante, é o que mais, de alimentação fora do ar, vamos dizer, é o que mais cresce. Então, hoje tem as Dark Kitchens, né? Fala pra gente, o que são Dark Kitchens? Você só ter a cozinha, não ter o salão, né? Que a gente chama o salão, é onde você atende o cliente, né? Você vai ter o garçom, você tem o caixa e toda aquela... Você tem que ter todo o ambiente, né? Por esses vários motivos que a gente já viu falando, hoje às vezes vale exatamente o cara ter uma Dark Kitchen, né? Que ele só produz pro delivery, então ele recebe... Então ele não precisa pensar no marketing, que já é feito pelo aplicativo, né? Ele já tem os clientes, né? O delivery já é feito pelo aplicativo também. Então ele tem que produzir, né? Ele tem que ter uma embalagem boa, aí sim uma comida boa, né? Tá num local que ele vai ter, que é onde eles procuram, né, centralizado, que ele consegue atingir uma região maior, uma amplitude maior. E aí ele só tem uma portinha ali que onde você, com certeza todo mundo hoje já viu uma concentração de motoboy, tá ali parado. Você fala, mas que esses caras estão tudo parados aqui? É porque tem uma Dark Kitchen ali, entendeu? Tá, então, para esclarecer para quem está nos ouvindo, é o que as pizzarias, porém, agora já não é mais só pizzaria. Você tem lá uma casa de esfirras, de lanches, etc. Não atende balcão, não faz, muitas, acredito que a maioria não tem retirada, é só para produção e despachar pelo delivery. Exatamente. Né? Porque a gente é muito comum isso para pizza. Né? Quantas pizzarias você passa na frente? Ah, quero sentar, comer aqui. Não dá. É só delivery, né? Delivery. Então, hoje, abriu-se muito para todos os tipos. Você vê salada, açaí, e para todos os gostos, todas as gastronomias. E aí você né? movimentou. Então, hoje você tinha uma empresa de embalagem, que hoje estão crescendo demais, que é isso. Hoje fazia embalagem só da pizza. E aí o cara pediu, agora vamos fazer o do hambúrguer. Então, hoje tem diversas embalagens de hambúrguer. E aí você tem diversas embalagens para não ficar ruim a batata frita, não vir murcha. Aí você tem diversas embalagens para ir a salada, para ir exatamente o açaí, manter o gosto. Então, hoje, falando até com esse pessoal da indústria, né, do aplicativo, da entrega, o calcanhar de Aquiles deles, além de onde é a produção, né, das cozinhas, é a embalagem, que é o que ele precisa mais para chegar com qualidade, né? Então, mesmo que ele demore 10, 15 minutos, mas ele fechada, a batata de deixar tudo fechado, vai chegar murcho, né? Exato. Então, a tecnologia que eles estão desenvolvendo, o tipo de embalagem, assim,
Você vai ver, daqui a um ano você vai ter, assim, é uma revolução que estão fazendo. Aí você entra hoje, que eu dei aquele exemplo daquele restaurante famoso, né, assim, de 70 anos, que começou a entrar. E aí ele tem 2 unidades, e aí o cara da consultoria tá falando, cara, fecha essa unidade, porque não te dá lucro o salão, deixa só como dark kitchen, você tá numa região ótima ali, central, e você despacha de lá, e sua cozinha aqui, você faz uma cozinha no salão, e você tem como atender ou alugar para outros, porque já tem outras estrutura, cozinhas. Tem um ponto já, né? E assim, é uma coisa que tá assim, muito em viés de crescimento. Então você tem aí empresas investindo em abertura de dark kitchens para alugar. O próprio, por exemplo, pega a Marrap, ela criando a cozinha, montando toda a estrutura, e aí chama o parceiro exatamente para ele operar. Então, vem cá, você que vende bem, você está lá na Zona Leste, então vamos começar a entregar o seu hambúrguer, que é muito bom, aqui na Zona Sul. Está aqui a sua cozinha, opera lá, ou eles operam e ele ganha uma porcentagem maior. Então, assim, daqui um ano, talvez o iFood vai estar produzindo. Ele já tem, né? É um movimento bem grande esse. Então. Na verdade, você tem... até saiu uma reportagem grande na UOL, Estadão, e aí saiu na Pequenas Empresas e tudo, que os aplicativos de delivery estão matando os pequenos restaurantes. Porque é isso, o cara tem uma estrutura para se atender, ele tem que fechar exatamente a porta dele, e se ele não tem uma qualidade, aí você entra aquela qualidade que a gente falou da cozinha. Se ele não tem uma comida boa, o aplicativo não vai priorizar ele, e ele vai cair como mais um lá, né? E aí não vai ter o pedido. Então, ele não tendo pedido, ele não consegue nem atender o salão e não vai ter delivery. Então, assim, é outra coisa, que daqui também uns anos, né? Ou daqui uns 6 meses, um ano, o próprio restaurante, ele já está ficando refém, né? Deles, né? Uma coisa que já está ficando. Então, ele pode ser o iFood, talvez, ou os aplicativos vão virar concorrente direto dele próprio, né? Isso é muito importante, porque essa questão de mudar, de tendência, de inovar, de estar aberto à resposta, né? Porque quantas vezes você foi num restaurante, você não teve o atendimento que você esperava, você está pagando um belo de um preço ali, não teve o atendimento que esperava, na hora de ir embora você falava, olha, então, né, é porque a comida tá X, a gente tem receio de falar que a comida veio mal passada, porque, vai para a cozinha e vai voltar pior, né, vão sacanear minha comida. Isso é muito comum, né, a gente tem esse receio, e hoje em dia, desde o boom das redes sociais e agora com os aplicativos, peraí, é agora. Quantas estrelas você dá para esse atendimento, né? Veio tudo certo? Então, a voz do cliente, a nossa votação, a nossa avaliação está valendo muito. E é o que você falou, se você não se empenha a entregar o melhor, você vai ser votado negativamente, vai ser avaliado negativamente, e aí, por conta da inteligência artificial e tudo isso que envolve a tecnologia, você vai ficar por trás. Então, até o cara chegar na sua pizzaria no aplicativo, poxa, já tem outras que estão sendo elogiadas e porque estão pensando como empreendimento. Sim, né? É muito importante que a gente tenha isso. É um alerta, né? Você acha que os estabelecimentos, bares e restaurantes que hoje ainda não estão pesquisando, não visualizam a oportunidade de estar num aplicativo, devem se preocupar? É preciso? Dá para se manter fora ainda dos aplicativos? Não, hoje não. Hoje o cara tem que ir, mas eu acho que ele vale, até falando com alguns aí, clientes, né, e donos de restaurantes, vale ele ter sempre um plano B, e é o que a gente fala assim, o melhor dos mundos é sempre você ter a autonomia, né, do seu negócio na sua mão. Então, quando a gente começou com o site, né, ele tinha aquilo, mas aí entrou o Facebook, né, as redes sociais, não preciso de site, eu vou ter só minha página no Facebook. A gente fala, olha, calma, que não é sua, ele tem lá, é uma outra gestão. A hora que o cara fala assim, corta tudo e vai ter que pagar para fazer como é hoje,
Hoje você põe qualquer coisa lá, organicamente não dá, você tem que impulsionar. Exatamente, tem que investir, né? Você tem que investir. E às vezes hoje é mais caro do que se você já tivesse um site ranqueado no Google, sabe? Rodando, a mesma coisa do delivery. Você tem um problema todo que aí entra aqui, né? Problema trabalhista com motoboy, o tipo de trabalho. É um trabalho complicado, né? Do motoboy. Mas para uma cidade como São Paulo não tem jeito, é um necessário para esse tipo de entrega. Então, assim, o cara tem que fazer essa avaliação do tipo, ele pode entrar como um teste, ver como que vai ser esse enrameamento. Tem lugares que a gente fala, tem lugar que o cara passou ele tinha lá 95% salão e 5% delivery. Passou os aplicativos a mexer, a entrar forte na iFood, Uber, tudo. Cara, depois de um ano, o cara hoje é 90% no aplicativo e 10 no e salão. 10 ali. Só que é aquilo, você tá na mão de um terceiro. A hora que ele fala assim, pessoal, agora não é mais 20%, 27%, o que seja, vai ser 50%. Aí você falou, e aí? E agora, né? O que eu faço, né? Tem você que não avaliar. quer? Eu vou montar. Então, assim, não, ele tem que ter. Eu acho que tem que estar. Por isso eu falo, aí tudo aquilo entra numa associação para ter uma melhor negociação, porque é um conjunto, avalia, tenha um plano B ou mantém um ou dois. Porque se começar a ir bem pelo iFood e você depois fazer um trabalho, mesmo que aos poucos com o seu site, você também tem um delivery direto. Você tem lá 1 ou 2 motoboys que você está saindo, então você consegue pagar ele. Relevância, né? Você ganha relevância. Então, assim, é totalmente estratégia. Eu falei, tem que saber exatamente a estratégia do restaurante. Que é o que acontece, você falou lá atrás, né? Hoje fecha muito, sempre fecha por causa disso. Entrou uma tendência nova, vamos correr para aquela tendência, fazer. Aí o cara, puta, meu, nossa, não pensamos. Paleta mexicana, aqueles iogurte, não sei o quê. Exato, nossa, verdade, não se vê mais. Então, assim, você tem as tendências, puta, legal. Mas tem que ter pé no chão, né? Exatamente. Tem que ter plano, tem que estudar. Tem que estudar mais pra frente. Então, é um negócio que não é um investimento que você faz, que você vai ter um retorno a tão curto prazo. Tem um prazo, então tem que ver se esse prazo vai se pagar, né? Então, o delivery é igual. Eu acho que eu acho que é legal, eu acho que faz parte do mercado, os caras tiveram um monte de sacada, né? Eu sou do tempo que ainda tinha, a gente fez parceria lá atrás com um restaurante web, que era só para pizza, né? Então você tinha para pizza, começou ali, mas ainda era ínfimo, né? Então assim, o que acontecia? Você chegava lá na pizzaria, a menina do caixa tinha umas 3, 5 telas abertas de uns 5 aplicativos, né? Restaurante web, não sei o quê. E aí ficava pingando 10 de um, 5 do outro. Às vezes tinha que apitar o outro mais forte que um, porque o cara não esquecia de ver aquele lá. E aí ela tinha que vir e passar pro sistema dela de caixa para ir gerar na cozinha gerar a nota pro cara, sabe? Um puta de um trabalho. Que aí os caras, né, em pouco mais de 5 anos aí revolucionou, né? Uma Colibri, né? Uma NCR, tudo abriu o sistema, falou assim, não adianta ficar segurando essa informação, puta, abre, deixa os caras entrar, plugar, para entrar o pedido direto no seu sistema para o cara poder entrar no estoque, sabe? Então, são todas coisas que facilitam pra caramba a gestão, né? Do negócio, né? O próprio market up. Então, assim, ele já entra direto, você já tem aquilo, tira a nota se precisar. Então, ele não precisa ter mais 3, 4 meninas atendendo lá no computador, você tem um. E isso, assim, e aí falando como negócio, gera um monte de outras coisas. Então, mesmo que você fechou o salão, e aí a rede toda, né? O garçom, se ele já teve um contato, vai fazer um curso de gastronomia para isso, vai para produção. A menina do caixa, se ela for esperta, ou próprio agora tá muita gente de e-commerce no mercado de tecnologia, se especializa no mercado de delivery, porque hoje a gente está vendo as redes, o próprio restaurante, ele quer abrir o delivery, mas quem que vai operar? Exato, porque a operação não é aquilo, não é aquela não é tudo da automatizado, pizza, né?
E não é da pizza. Tem que ver se o cara tá conferindo certo, tá saindo com qualidade, no tempo e tudo. E se é um volume muito grande, ele tem que ter, né, Tem que criar as pratos, processos. processos. Exatamente. Então, assim, é um profissional novo, né, que está sendo criado, que não existe ainda. A gente até está falando hoje, talvez a gente vai montar um curso desse, né, de gestão de delivery, porque você precisa disso, você precisa ter números, saber o que você está vendendo, porque é entregar exatamente ficha técnica, saber, putz, antes no salão eu vendia, porque na hora que você passava com aquele prato bonito, tudo que eu falei, eu quero isso, nem vi o que era. Eu me recordo muito bem de quando diversos restaurantes, em conversas, experiências das pessoas, mas eu não tenho delivery porque não consigo bancar o entregador. Hoje em dia você tem aí a tecnologia ao favor, né? Dá para facilitar. Mas como tudo, que nem você falou, a margem é uma, cada um cobra de uma forma, os benefícios, a forma você diminui na comunicação, porém você está pagando, ele está dividindo, né, a sua margem, enfim. É necessário avaliar, é necessário ter o olhar lá na frente, fazer contas e gerir muito bem, para também não ir em todas as tendências, né? Mas... E se enforcar. Exatamente. Igual foi do cupom, né? Peixe urbano, tudo. Um monte de lugar Exato. Quebrou porque também não fez aquela conta. Pô, encheu, mas continua enchendo, a margem diminuiu e o cara não tinha como atender, morreu, perdeu a qualidade. Em vez de ser uma coisa boa, foi uma coisa ruim para ele. Então, assim... tem que... Calma. Analisa, olha, faz o estudo das suas coisas. Exato. Né? E o aprendizado está aí para todo mundo, né? Não é cursos só pagos, há cursos gratuitos, há formas de pagar, etc. A própria televisão, né? O boom que deu nos últimos anos da gastronomia como com um produto de consumo, até de conteúdo, né? Os reality shows, entre todos os outros programas nacionais, tropicalizados ou não, você vê aí histórias de restaurantes que você ainda passa em frente e fala assim, nossa, esse daí estava naquele programa do Jacquin, por exemplo, você fala, caracas, o restaurante como um cara que era top de linha chegou nesse nível. É a má gestão, entra em tudo e qualquer programas de cupom e disso ou daquilo. Não é que é ruim, é necessário gerir, é necessário fazer a conta no final do mês e falar isso funciona para mim ou não funciona. Porque não quer dizer, então é tudo ruim. Então não vou entrar em nada porque é porcaria. Sim. Não é isso. É o que funciona para você, para o seu porte de estabelecimento, né? Muito bacana. A gente está falando de tecnologia, né? Então, hoje também está muito... em alta os totens de autoatendimento, né? Cardápios digitais, você chega num restaurante, ao invés de te entregarem um cardápio de papel com 30, 40 páginas às vezes, você tem um tablet na mesa, ou então você pode fazer um pré-atendimento onde você faz o seu pedido, você escolhe, você passa o cartão, você faz essa gestão, né? O que facilita, diminui a quantidade de pessoas ali para gerir atendentes, mas você investe numa tecnologia. A hora que a tecnologia falha, um problema de internet, um problema seja lá qual for estrutural, você fica na mão. Como que é isso? Você acha, viajando, conhecendo um pouco, lendo sobre o segmento, está em alta? Funciona para todo mundo? É algo que a gente deve investir? Se você acha que você não tem o tablet, poxa, estou ficando para trás, né? O que você pode falar um pouquinho do que você já vem percebendo sobre a tecnologia para atendimento mesmo? Está se aprimorando, né? Eu acho que também é uma tendência, eu acho que faz parte do processo, faz parte da indústria em si, do mercado, do segmento de bar e restaurante. Você tem que exatamente... as margens vão diminuindo de um lado, você tem que ir ganhando de outro, né? Aqui no Brasil ainda, né, a lei trabalhista para esse segmento tá melhorando, tá melhor, né, nesses últimos anos, mas a gente já viu muito restaurante também quebrar por causa disso. Sacanagem dos dois lados, né? Que falou que só o garçom, né, cobrando mil umas coisas está errado, porque também o dono do bar, o restaurante, também não pagava direito o que ele tinha direito e tudo mais. Então, assim, e também por causa que você paga o dobro por causa do governo, uma série de coisas, né? Que se a gente entrar aqui vai demorar mais um ano falando. Então, assim, é uma tendência porque a tecnologia está mais fácil hoje, né? Então, você vê aí o McDonald's com autoatendimento e por exemplo, um restaurante como o McDonald's,
uma franquia, uma questão de fast food, são coisas já prontas, certinho, porcionadas e tal, é muito mais fácil ela entrar mais rápido nisso porque já está feito ali, né? Já está, né? O ambiente já é propício para isso. Não tem como customizar muito, né? Exato. Aí quando você entra na parte de experiência, então aí você quer ir lá no restaurante lá do Alex Atala, do Fogaça e tal, aí você quer o atendimento dele, ou vai num boteco mesmo, do comida de boteco, que aí o que é o grande lance do cara do comida de boteco? É o dono tá lá e o dono senta na mesa, você conhece o dono, ele conta as histórias, então aí é outra experiência, né? Não, e a gente via muito isso, na hora que o dono não tá lá, ele... o cliente não quer ficar. Ele passa na frente. Exatamente, Ou ele tá aí, o Zé tá assim. aí. Puta, hoje ele não veio, ele tá no... Ele foi no médico, foi lá na filha, tem a... Ah, legal, então beleza, não, eu volto amanhã então. E o cara volta amanhã, então assim... Não é que ele perdeu o cliente, o cara vai lá, ele é um cliente rotineiro normalmente, mas mesmo, por exemplo, durante comida de boteco, o cara quer conhecer o dono, né? Aquela história que está por trás, Exato. né? Nem tudo dá para automatizar, né? Exatamente. Ou se for num Dona Felicidade lá, né, na pizzaria ali, que é famosa aqui em Perdizes, Pompeia, às vezes o cara conhecendo, se ele lê um pouquinho da história, né, conhecer um pouco de curiosidade, ele quer conhecer a Dona Felicidade. Ela tá lá, entendeu? Assim, então, você tem ambientes que sim e tem ambientes que não. A automação vai ajudar, por exemplo, num restaurante desse, né, antigo e que depende do dono, é legal. Então, assim, né, o Martiap é uma automação, né, te ajuda a uma série de afazeres. Aí você entra hoje, não precisa ter o tablet, mas você pode ter... o cara pode, se ele quiser, baixar o cardápio antes e saber, né? Hoje os pagamentos online aí também... Mas para o atendimento em si, que eu acho que é essa a maior diferença quando você vai em um restaurante, num bar. Poxa, se eu estou em casa, eu fiz delivery, é tudo ali na palma da mão com o celular. A hora que você vai para um bar, é o que você falou, é a experiência do dono, é trocar ali informações. Tem alguns restaurantes, tem um muito bacana, em Moema até, que você chega lá que o cardápio, não, o cardápio sou eu. Né? O próprio garçom, não, hoje tem isso, aquilo outro. Tá, e qual que é o carro-chefe? Não, o carro-chefe é bolinho e tal. Então, assim, você tem... Pô, e aí você vai ver, é realmente aquele garçom que tá ali há anos, mas o cara manja de tudo que tá acontecendo, sim, o cara é valorizado na casa, tem tudo isso, né? A experiência do... qual que é o prato do dia? Tem alguns restaurantes que trabalham... Não, é só o prato do dia. Agora, imagina, com o problema que nós tivemos essa semana e que vai afetar muito grande o abastecimento... Né? Pô, se você trabalha só com um cardápio 100% automatizado, como você vai falar que não tem cebola, ou que não tem batata, ou qualquer coisa que seja? Né? Há que se pensar também que a tecnologia deve ser a seu favor, mas não você viver somente baseado nela, né? E ser 100% dependente. Né? Você tem os seus prós e contras de tudo, e é o que a gente foi falando. Ele tem que analisar o negócio dele, uma parte, onde vai te ajudar ou não. Né? Exato. Então, se o negócio dele é muito voltado para um tipo de comida que dá para fazer isso e ele já é uma coisa nova, de inovação, putz, beleza. Tem gente que vai exatamente para ele, o cara quer ser o atendimento ali, que é novidade, né? Quando foi lançado os tablets na mesa, o cara queria ver para ficar mexendo ali, ver a novidade. Mas também uma hora passa, né? Passa. Então, na hora que entrou o tablet lá, depois de alguns anos, assim, um ano depois já entrou forte os smartphones. Então você matou a indústria do tablet. Então, o cara que investiu naquilo, e a gente conheceu uns parceiros que tinham aquele cardápio no tablet, putz, teve todo o investimento ali e morreu, né? Fica em desuso, né? Porque a tecnologia é muito rápido. Então, você vê os totens ali do McDonald's, puta legal, totem ali. Pode ser que ele falou assim, para aquele segmento, talvez aquilo vai food, onde você ele fica vai numa entrar, fila, né? Mas há quanto tempo o McDonald's está e sempre naquele negócio. E agora que eles começaram a abrir, né, que tava falando também com o pessoal de lá, né, sempre foi aquele, os 6, 7 números e aquilo. Você só tira picles ou exato. E tal. Eu posso? Não. Não, é isso, acabou, você quer, não quer. Blá, blá. Aí depois, exatamente com esse monte de hamburgueria artesanal, aí a indústria também mudou, eles tiveram que mudar. E aí hoje você tem os hambúrgueres tipos não sei o que, carnes não sei o que, né? E aí você monta o seu combo e não sei o que. Então assim,
Você vê, é um cara que você fala, nossa, nunca o McDonald's ia dar um preju ou ia ter que mudar, né? Então, assim, o autoatendimento vai ser útil para alguns casos, para outros não. Tem que pensar se é isso que vai fazer a diferença na experiência do cliente, né? Exato, exatamente. Que eu falo, ele tem que fazer parte de um contexto, né? Ele tem que entrar na sua cadeia ali produtiva também, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, nas nossas salas de curso, né, a cozinha industrial. E aí tem ali uns melhores equipamentos. Então tem equipamento ali que com 2 equipamentos você já faz quase tudo na cozinha, né? Então o forno que já faz isso, aquilo, já faz tudo. Um outro broiler lá que faz tudo. E tudo automatizado e com tempo. E você já fala que parece um micro-ondas, né? Mas o negócio já meio que... E aí você vai ter que ter um treinamento específico para isso, porque o cozinheiro, o chefe de cozinha vai ter que saber utilizar isso. E é um trabalho otimizado, porque dependendo como for, mesmo se o atendimento lá na ponta não, mas o atendimento lá atrás da cozinha em si, ela vai mudar, e vai mudar também, né, do que é hoje, porque também não faz sentido o cara estar numa cozinha e ter 10 caras trabalhando, né? E ter um cara só para lavar, outro... Então, assim... A indústria vai correr com isso. Então são todas mudanças assim, e aquilo a gente falou, vai depender de cada caso, ele analisar com calma, não adianta sair correndo e fazendo, né? Tem que ver como que se ajusta também o mercado para isso, né? Sim, porque é importante, acho que você pegou num ponto de reflexão muito forte quando a gente fala para o pequeno e para o microempresário. O McDonald's teve que se reinventar, né? Teve que se atualizar, uma grande rede que sempre... aos que gostem muito, aos que não gostem. Sim. Mas assim, é um exemplo de mercado, de rede, é um exemplo de marca, de branding, de tudo, independente do produto final. Sim. Mas assim, é um exemplo. Não há quem não conheça, né, o McDonald's, agora o tal do Mac. Então, assim, se eles próprios tiveram que se reinventar, que há uma grana que rola, que é uma empresa imensa, imagina o bar da esquina, o restaurante ali de 50 anos, ou que está começando, né? Você tem um propósito, você tem uma ideia, mas é necessário ver o que está acontecendo e ver o que se aplica a você e não sair seguindo a tudo também, né? Muito bacana, vale bastante essa reflexão.